No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o dual plane, que é a colocação da prótese mamária no plano submuscular. Então, se você tem interesse sobre esse tema, confere aí no vídeo. Olá, meu nome é Adilson Farrapeira, sou cirurgião plástico e nesse canal nós falamos sobre os principais assuntos envolvendo cirurgia plástica e procedimentos estéticos. Então, se você se interessa nesse tipo de assunto, já dê o seu joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Muito tem se falado sobre as próteses dual plane, Então, que são as próteses colocadas pelo plano submuscular. Eu vou tentar te explicar nesse vídeo quais são aí os benefícios de se colocar e talvez também as desvantagens de se fazer esse tipo de cirurgia. Prótese dual plane, Então o que é isso? A gente vai colocar a prótese mamária embaixo do músculo peitoral maior. E por que ela chama dual plane? Porque na verdade quando a gente faz essa técnica, ela fica parte por baixo do músculo e parte por baixo da glândula, já na parte de fora do músculo. O músculo peitoral maior, ele tem a origem aqui no ombro, na região próxima do deltoide, e ele vai se inserir aqui na parte do externo, que é esse osso aqui do meio. Então ele tem mais ou menos esse formato. E nós vamos colocar a prótese debaixo dele. Então nós podemos observar aqui que a prótese ela fica parte por baixo do músculo e uma partezinha aqui embaixo, onde seria o polo inferior da mama, ela fica descoberta por esse músculo. Por isso então que a gente chama de dual plane. E quais são as vantagens da gente fazer essa cirurgia, colocar a prótese nesse plano? Bom, primeiramente, essa prótese ela vai ficar um pouco mais disfarçada nessa região aqui. Então aquelas pacientes que são muito magras, que tem pouca pele, que tem muito pouca mama e que a gente vê na rua aquele resultado meio bolinha, que as pacientes não gostam, ficam duas bolas aqui, a gente consegue diminuir esse aspecto colocando a prótese por debaixo do músculo, Porque quando a gente coloca quando a gente descola o músculo e coloca a prótese aqui por debaixo, vai ter como se fosse uma rampinha aqui, que vai disfarçar um pouco esse plano de clivagem, ou seja, essa região onde não tem prótese e onde começa a prótese, então isso aqui vai ficar mais disfarçado um pouco. Além disso, a questão da contratura capsular, que é o grande motivo de troca de prótese ao longo dos anos. Então, o que é a contratura capsular? Primeiramente, o organismo vai reconhecer que a prótese é um corpo estranho ao seu corpo e ele vai formar uma cápsula em volta dessa prótese e com o passar dos anos, essa cápsula pode ir ficando mais e mais forte e vai comprimindo essa prótese, Isso é o que a gente chama de contratura capsular. Isso aí é o grande motivo de troca de prótese, às vezes pode dar uma dor, às vezes pode ficar com um formato diferente um lado do outro. Então, quando a gente coloca no dual plane, no plano submuscular, o que acontece? O fato do músculo ficar deslizando por cima dessa prótese vai dificultar aí o trabalho do organismo em formar muito bem essa cápsula. Então, a longevidade dessa prótese ela tende a ser maior quando a gente coloca ela aqui nesse plano. Mais uma vantagem de se colocar a prótese por debaixo do músculo nesse plano de dual plane é que essas pacientes muito magrinhas, com o decorrer dos anos, elas vão ficando também um pouco mais flácidas e elas vão também afinando mais ainda esse tecido mamário aqui e a prótese vai ficando cada vez mais visível. E às vezes a gente consegue ver umas dobras na prótese. Quando a gente coloca a prótese aqui e deixa ela meio solta, você pode ver umas dobras aqui e isso muitas vezes é visto pela pele, as dobras da prótese por cima da pele, e isso a gente chama de rippling. Então quando a gente coloca no dual plane, esse rippling ele vai ser muito menor, porque essa parte aqui vai estar toda coberta pelo músculo. Então essas pacientes podem ter um certo grau de rippling, que são essas dobrinhas da prótese, aqui nessa parte de baixo, às vezes pode ser um pouco visível, mas de qualquer forma a gente diminui muito esse incômodo das pacientes com essa questão das dobrinhas que é o rippling. Outra vantagem de se colocar a prótese nesse plano são naquelas pacientes que têm uma flacidez muito grande, da mama. Então, naquelas pacientes que a gente vai fazer a mastopexia, a gente costuma colocar a prótese por debaixo do músculo e deixa uma coisa que a gente chama aqui de alça muscular. Então, a gente deixa um pedaço do músculo aqui, pegando principalmente nessa região, que ela vai sustentar essa prótese, Isso faz com que essa prótese ela tende a não cair tanto com o passar dos anos, como em comparação se a gente colocasse por cima do músculo, porque o peso da prótese ela vai interferir nessa queda da mama. Então quando a gente coloca por cima do músculo, paciente com um pouco mais de flacidez, essa prótese ela vai pesar e vai ajudar essa mama a cair um pouco mais rápido.
Quando a gente coloca por debaixo do músculo, o músculo ele vai segurar essa prótese e isso vai tender a cair menos, né? Não que não vai cair toda a mama, vai cair, mas vai cair de uma forma mais lenta, né? Outra coisa é que como ela vai estar numa loja mais constricta, quando a paciente deita, né, a mama ela não vai espalhar, ela vai ficar aqui mais quietinha nessa região. Bom, e aí nós temos duas pequenas desvantagens aí quando a gente coloca a prótese por debaixo do músculo, né, no dual plane. Primeiro que essa prótese ela pode ter uma certa movimentação. Então, quando a paciente movimenta os braços e contrai o músculo, ela pode ter uma movimentação da prótese e, consequentemente, da mama como um todo. Então, essa mama pode mexer um pouco nessa movimentação dos braços. E outra desvantagem que eu acho também é quando a paciente tem essa flacidez que eu comentei agora há pouco, e que a gente reposiciona o tecido dela aqui em cima da prótese, a mama vai cair como toda mama cai e a prótese vai ficar mais presa nessa região. Então o que pode acontecer é essa mama ir escorregando aqui por cima da prótese e dá o que a gente chama de waterfall deformity, né, que seria uma deformidade em cascata, ou Snoop nose, né, que seria um aspecto parecido ali com o nariz do Snoopy, né? Então a prótese está aqui e a mama está um pouco mais baixa. E aí a gente tem algumas artimanhas que a gente faz na cirurgia para diminuir essa velocidade ou até impedir que isso aconteça a um curto prazo, que é esvaziar muito a sua mama. Então a gente meio que substitui a mama pela prótese, porque se a gente coloca a prótese por debaixo do músculo aqui presa e deixa uma mama muito grande em cima, essa mama vai pesar e ela rapidamente vai cair. Quando a gente põe a prótese por debaixo do músculo e deixa uma mama pequenininha aqui, já mais ajustada à prótese, a própria prótese segura um pouco essa mama e esse movimento de escorregar aqui, ele demora mais a acontecer. De qualquer forma, essas pacientes, a gente observa isso na nossa clínica, elas têm menos queixa, né, quando isso acontece, do que aquelas pacientes quando a gente colocava antigamente por cima do músculo, né? Porque quando a gente coloca por cima do músculo, o colo esvazia. Quando a gente coloca por debaixo do músculo, por mais que a mama caia um pouco, quando a paciente coloca uma roupa, ela ainda fica com aquele colo bem marcado e bonito. Então as pacientes elas costumam não queixar tanto. E também quando a gente quer fazer essa ressecção de pele, né, a gente quer colocar de volta essa mama aqui no lugar, é uma coisa relativamente simples de ser feita. A gente faz um ajuste de pele, levanta um pouco a areola e facilmente, entre aspas, a gente consegue reposicionar essa mama no lugar dela correto. Se você gostou desse vídeo, se você esteve até aqui conosco, é porque ele foi importante para você, então dê o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida aqui que eu não tenha falado, escreva aqui nos comentários que a gente responde e nos vemos nos próximos vídeos.